Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o professor Marota, aqui do Departamento de Ciência e Computação, e eu tenho o prazer de recebê-los hoje no nosso evento Hack the Cloud, uma imersão AWS. E eu gostaria de primeiro fazer a introdução, na verdade, dos nossos alunos de prática extensionista desse semestre. Tudo foi graças a eles, tá, pessoal? Eu sou meramente um professor que auxiliou, orientou eles a fazerem o evento, mas quem realmente organizou, planejou, desenvolveu e está executando hoje este evento são os nossos alunos, nossos queridos alunos, tanto do Departamento de Ciência e Computação, como de outros departamentos que também participam das práticas extensionistas. Esse curso que a gente faz, nessa disciplina, ela é parte integral e integralizante, de todos os bacharelados, de computação, inclusive das engenharias também, e faz parte da integralização de extensão dentro dos cursos de computação. Então, é um prazer estar aqui presente com vocês, podendo lançar essa atividade de extensão e podendo estar presente dessas pessoas que organizaram tudo. Só queria deixar já de antemão, um agradecimento ao pessoal também do Ruben, lá da AWS, que também toparam a nos ajudar a fazer este evento, e os nossos patrocinadores. Mas daí eu vou deixar daí com o Thiago para que ele possa apresentar melhor e também assumir o palco, já que as estrelas são eles. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito prazer, eu sou o Thiago, estou sendo gestor do evento. Eu queria só passar alguns avisos. Todas as informações referentes ao evento vão estar no nosso Instagram, Hack the Cloud, incluindo o cronograma, que eu vou estar dando uma palhinha aqui. Então, assim, todas as informações, a qualquer momento, vocês podem acessar lá. Mas hoje teremos 2 palestras pela manhã, incluindo um coffee break ali às 10 horas, e 2 palestras pela tarde. A hora do almoço ainda não... Opa. Não, é isso mesmo. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Temos 3 patrocinadores, obviamente a AWS, e a Red Bull e a Primo Piatto, que vai estar oferecendo pizzas no dia do Hackathon. E já queria dar uma prévia do Hackathon, para que todos vocês aqui que estejam interessados para se inscrever. Ao final desse evento, a gente vai abrir as inscrições, e no Hackathon teremos um dia inteiro de Hackathon, no dia 29 deste mês, com a premiação de mais de R$ 1.500 em prêmios. Então, ao final do evento, a gente vai abrir as inscrições, e são inscrições limitadas. Então, ali a gente já vai querer que tenha o nome de todas as pessoas do grupo, e que eles sejam preenchidos com, no máximo 60 pessoas no evento. Então, já fiquem atentos. Assim que abrir as inscrições, já corre lá. E é isso. Uma grande salva de palmas para o nosso primeiro palestrante, o professor Daniel Sanfeld, que vai apresentar o Laguna Cloud. Obrigado. Obrigado. Deixa aqui. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Como falaram, meu nome é Daniel Sundfeld, eu sou professor lá na FCTE, Campus Gama, e vou falar um pouquinho desse projeto, Laguna Cloud. Okay? O nosso objetivo era uma arquitetura serverless para análise de produção científica, usando a AWS. Só para contextualizar um pouquinho vocês, o projeto Laguna, ele era um projeto que fica dentro do IBICT. Eu colaboro lá com o IBICT, a gente tem alguma parceria. E assim que o projeto Laguna começou, veio uma chamada do CNPq para créditos da AWS. E a gente viu que isso ia ser ótimo para a gente, que era bem o que a gente realmente estava precisando. Aí a gente participou dessa chamada, a gente ficou classificado, então a gente ganhou $50 mil em créditos da AWS, gastamos tudo, era para acabar em setembro, nossos créditos eram válidos até 30 de setembro, dia 8 de setembro eu tive que apagar a conta e acabar tudo, porque os créditos tinham realmente expirado. Então, vou falar um pouquinho sobre os serviços da nuvem, o que a gente fez, e contextualizar um pouco vocês, o que é OpenAlex, essa produção científica. Dentro do IBICT existe uma filosofia muito forte sobre a ciência aberta, dados abertos, experimentos que podem ser reproduzíveis, enfim, a ciência aberta ele é uma das frontes que a gente tem nas políticas de ciência,
e eles fazem uma análise muito grande sobre todo esse ecossistema científico que existe no Brasil. Para quem não sabe, né, o IBICT é uma autarquia de pesquisa que tem aqui. Como o CNPq, como a CAPES, né, são os dois grandes, o IBICT ele é uma autarquia do Ministério de Ciência e Tecnologia, e eles trabalham muito com a análise da produção científica. E uma das coisas que os cientistas da informação fazem com frequência é ver a produção científica. Então, a gente tem autores, a gente tem título de artigo, a gente tem referências. E essas bases de dados científicas, a gente vê, olha, esse cientista tem esse artigo com essas referências, esse cientista tem esse artigo com essas referências. E isso começa a criar grafos extremamente complexos que podem ficar enormes. E, para a gente da computação, a gente adora esses grafos, né? Então, eles tinham esse certo problema. Para analisar toda a produção científica, a gente tem muitos trabalhos, e a produção científica está crescendo a cada ano de forma enorme. Então, a OpenAlex ela é uma dessas bases científicas, que ela coloca, olha, basicamente é um monte de JSON que fala autor, título do artigo, área do trabalho, aonde foi publicado, a quem ele faz referência. E, então, basicamente, eles querem produzir, num formato padrão, todos os artigos que foram publicados pela ciência nos últimos anos, e eles ficam atualizando isso, obviamente. A questão é que muitas dessas bases, Scopus, Web Science, são bases pagas. A OpenAlex ela veio para ser uma base pública e aberta. E eles não tinham isso recentemente, e eles adoraram. Os cientistas da informação estão extremamente empolgados com a OpenAlex, que é uma base aberta, está todo mundo conseguindo trabalhar, todo mundo tem acesso a ela. É muito difícil quando você trabalha com as bases pagas, que o acesso é extremamente restrito. Então, eles estão chegando a coisas de 250 milhões de trabalhos, 250 mil fontes diferentes. Esses dados, então, os trabalhos, né, as citações entre trabalhos, chegam a 2 bilhões. Então, a gente está falando aí de um grafo, né, de 250 milhões de nós, 2 bilhões de arestas. São coisas que vão demandar, precisa de uma estrutura. E, quando eu cheguei no projeto, a gente estava exatamente nesse passo. O grande problema era, nós temos esses dados, nós temos essa base enorme para processar e a gente não consegue. O que a gente consegue fazer com a OpenAlex? Que é o que eu quero fazer as citações. Então, o Laguna Cloud ele veio com a ideia de vamos jogar para a nuvem. A gente não estava conseguindo fazer na infraestrutura local. Vamos utilizar os serviços da nuvem para criar e processar, utilizando essas técnicas de processamento em Big Data, o que a gente consegue fazer? Então, essa foi a ideia do projeto Laguna, e ele utiliza a OpenAlex como a fonte principal de informação, e ele recebe informações de vários outros projetos que estão dentro do IBICT. Ok? Então, o que a gente queria atingir? A gente quer utilizar os princípios FAIRs, que são os princípios pilares da ciência aberta. A ideia é criar uma estrutura de lago de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura, precisando, né, é um projeto que foi tocado pelo IBICT, então ele precisava ter integração com vários outros projetos. Ele basicamente foi o suporte à nuvem dos projetos do IBICT que aconteceram nos últimos 3 anos. E a gente queria, né, desenvolver as atividades e construir até mesmo outros serviços informacionais, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente conseguiu produzir com esses dados. Então, o que a gente fez? Um lago de dados, existem formas, quando você tem dados, você tem diferentes formas de armazenar esses dados. Ok? Quando a gente vai para o Big Data, a gente tem 2 estruturas que a gente vê com frequência, o Data Warehouse e o lago de dados. O lago de dados ele é um repositório de dados que fica. Os dados eles são armazenados na forma bruta. Então, a ideia é que você crie várias camadas de pré-processamento e essas camadas elas conseguem se integrar. Então, basicamente, a nossa grande estrutura era a gente lá embaixo vai ter a OpenAlex, que a gente cria um pequeno processamento. E aí começaram a vir vários outros projetos, e à medida que os projetos tinham necessidade, a gente ia criando outros tipos de processamentos para eles também.
A ideia é que os dados não têm restrição quanto ao formato. Então, você recebe nos seus dados, você armazena uma quantidade muito grande de dados neles. Eles podem estar estruturados, não estruturados, semi-estruturados. A ideia é que a gente precisa utilizar o processamento distribuído, o processamento de alto desempenho. A ideia é que, quando você está numa escala de lago de dados, as estruturas de banco de dados convencionais não são suficientes para fazer o processamento que você precisa. Então, a gente coloca várias camadas de processamento prévias antes de fazer as queries, fazer as pesquisas e essas estruturas. E, então, a gente precisava de criar uso dessas ferramentas avançadas. Okay? O banco de dados ele tem mais ou menos esse formato aqui. Ele teria, né, idealmente, lá na base dele, vários dados, efetivamente, e a ideia é que você puxe esses dados. Idealmente, não existe muita interação, mas, na prática, é impossível. Você precisa fazer uma certa de tratamento de dados e armazenar eles bruto. A gente mesmo precisou fazer um pouquinho disso. Então, você coloca esses dados, mas tenta não mexer muito na estrutura deles, e eles podem ser armazenados em formatos genéricos, XML, JSON, HTML. Então, você vai criando pequenas organizações que fazem análise de partes desses dados, e você depois consegue integrar esses dados, criando efetivas bases de conhecimento. E aí a ideia é que essas bases possam ser programadas, expostas, né, com APIs programáticas, e outros serviços lá em cima conseguem efetivamente criar dashboards, conseguem realmente fazer o processamento e fazer essa análise que é desejada. Okay? Como eu falei, para o Laguna, a principal fonte dele é a OpenAlex de dados, uma base aberta. Mas dentro dele, a gente vai ter, dentro do Ibiqt, a gente tem várias outras bases. Um destaque aqui, por exemplo, que não está, é o banco de teses e dissertações. Quem publica dissertação de mestrado e tese de doutorado precisa publicar nesse banco. E quem mantém esse banco nacional é o Ibiqt. Então, a gente tem essa base, e era um trabalho, né, que o pessoal até queria fazer, analisar qual é a produção científica de cada tese, por exemplo, de cada trabalho que eles conseguiram. Então, a ideia é que a gente tivesse várias fontes aqui jogando nesse formato aqui. Okay? Essas fontes aqui são abertas. E, no caso, eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre todos os suportes que a gente fez, mas, durante esse projeto, a gente criou infraestrutura, seja ela pequena, vou criar uma instância, uma máquina virtual na nuvem, para um processo fazer um pré-processamento. Esses caras aqui, por exemplo, eles não tinham máquina que conseguiam fazer o suficiente para ele. A gente foi lá e criou máquina grande para eles fazerem. Né? E, enfim, vários e vários desses projetos tiveram colaboração, em alguma hora, do Laguna, mas a gente manteve isso isolado na nuvem. A gente conseguia ver exatamente aonde eles consumiam os créditos e tudo mais. Basicamente, quem consumiu realmente foi o próprio Laguna. E quais são os serviços, né, que a gente utilizou na AWS? A gente tem que fazer, quando você projeta uma arquitetura na nuvem, você tem que ter uma ideia muito clara dos serviços na nuvem que você quer utilizar. E isso, para quem está começando, é a grande confusão na nuvem, porque toda hora tem um serviço novo. Para quem abrir um console da AWS, você digita lá na aba, você fica completamente perdido naqueles tantos de nome, aquela salada de serviços que eles têm, cada um fazendo uma coisa especializada. Então, o arquiteto na nuvem faz mais ou menos isso. Ele conhece uma gama muito grande de serviços, sabe como esses serviços são integrados e escolhe os serviços certos para tal atividade que ele queira desenvolver. E, dentre esses serviços, basicamente, a gente foi muito direcionado já para fazer esse serviço, que a gente precisava fazer várias coisas. Primeira coisa, para um lago de dados, a gente precisava de armazenamento. E não tem nada mais famoso de armazenamento na nuvem do que o S3. Okay? Ano passado, a gente estava chegando em 4,4 terabytes de dados ocupados na nuvem. Ao longo do ano, esses dados não cresceram tanto, porque a gente já tinha jogado muitos dados que precisavam lá. Mas a gente precisava fazer vários snapshots, foi crescendo ao longo do ano, então a gente precisava salvar esses dados. O serviço S3 é Simple Storage Service.
ele serve para você armazenar objetos, armazenar um arquivo. Você não consegue fazer alterações parciais nele, você armazena o objeto inteiro. Então, assim, o pessoal costuma comparar com um Dropbox, né? Ele é um Dropbox na nuvem. O poder dele é o poder que você tem um acesso programático. Você usa um console, seus serviços, quando querem salvar dados, escrever dados, tipicamente eles vão poder salvar dados no S3. Então, para quem quer trabalhar com muito dado, o S3 ele vem já com uma primeira escolha para a gente fazer. Por exemplo, quando você tem uma máquina na nuvem, aquela máquina ela tem um disco virtual atrelado a ela. Se você apagar aquele disco virtual, você perde os dados que estão, né, naquela máquina, você apaga aquela máquina. Naquele disco virtual, você vai ter espaço de armazenamento para o sistema operacional, você vai ter espaço de armazenamento para as bibliotecas, para os programas que você usa, enfim, aquilo é uma máquina virtual que você faz. Então, normalmente, o que eu faço? Eu não quero salvar o sistema, o kernel do Linux, que está lá rodando na minha máquina. O que me importa é o dado processado. Então, eu ligo a máquina, faço o processamento, salvo o arquivo nos S3 e desligo a máquina, apago a máquina de vez, para não pagar mais espaço de armazenamento. E eu deixo no S3 salvo só os meus dados específicos. Então, o S3 ele é um dos serviços mais populares e, inclusive, a AWS ela é patrocinadora da OpenAlex. A OpenAlex ela é disponibilizada em uma conta da AWS por cooperação. Eles não vão pagar, né? A OpenAlex não tem fins lucrativos, então eles armazenam esses dados num bucket S3, que inclusive é da Europa, não fica aqui no Brasil. Mas tem outros serviços que a gente precisava fazer. Quando a gente ia lidar com os dados da OpenAlex, você baixa lá milhares de arquivos compactados que contêm um JSON. O problema é que a gente precisava tirar alguns campos dele. Existia um índice que causava muita dificuldade para a gente, que se chama Abstract Index, né? O resumo, todo artigo ele tem um resumo. E na OpenAlex, esse resumo ele não fica disponível, aberto. Esse resumo ele fica com as palavras-chave dele. Porque assim, o resumo ele tem propriedade intelectual, eles não podem deixar o resumo disponível dentro da base. Mas eles podem deixar os termos-chave dentro deles. Então, eles faziam uma espécie de ranqueamento dele. O problema é que a base fica enorme com isso. E a gente não conseguia fazer certas operações com ele. A gente vai chegar lá. Então, uma coisa que a gente precisava fazer é um pré-processamento da OpenAlex. Eu, basicamente, precisava abrir aquele JSON, tirar um campo dele e compactar novamente e salvar. Então, a gente chamava isso de OpenAlex versão light dela, que a gente retirava vários e vários gigabytes com essa atitude, que a gente estava mais interessado em nome do autor e citações que eles faziam. Então, o AWS Batch ele é uma tarefa que faz o processamento em lote. Quando você tem várias coisas para serem processadas, o processamento em lote ele é típico da computação. Desde a década de 60 a gente vê esse tipo de processamento. Mas a ideia é que os supercomputadores eles funcionam nesse formato. Você não chega lá no supercomputador, entra numa tela, clica lá com um mouse. Você submete uma tarefa em algum sistema de tarefas. Então, você cria um script, você cria uma base, um comando que precisa ser executado, e esse script vai para uma fila que vai ser processado em lote. Então, a gente tem vários sistemas que fazem os que veem quais são as máquinas, requisitos de memória, e vai distribuindo essa tarefa em relação a essas máquinas. Na nuvem, você pode criar essa fila, que é o AWS Batch. Você cria uma fila de tarefas que você quer fazer, e você dispara essas tarefas. Então, o que a gente fazia? Para cada um dos arquivos da OpenAlex que a gente precisava processar, a gente disparava uma tarefa para fazer o processamento dele. Então, de repente, subiam lá 1.200, 1.300 tarefas para serem processadas. A gente fazia em lote, não fazia de um em um, né? Mas a gente manipulava alguns campos que a gente considerava desnecessários usando esse AWS Batch. Mas, quando você vai rodar uma tarefa, você tipicamente precisa ter uma máquina pré-configurada que tem as bibliotecas, tem o seu script, tem a sua tarefa em si. Mas, algo mais moderno são os containers, né? O Docker, quem já usou, vai rodar no Docker um comando que vai ter um container que já vai conter todo o ambiente que você precisa para executar.
a gente colocou essa tarefa dentro de um container para facilitar e a gente não ter que manter a máquina, ok? Para manter esses containers, a gente precisou de utilizar então o serviço da ECR, Elastic Container Registry. Esse serviço ele vai salvar ele é basicamente um repositório de containers que você tem permissão de escrita nele. E aí você pode salvar os seus comandos, salvar os seus containers. Eu jogava esses containers para a nuvem, e quando a AWS Bet ia rodar minha tarefa, ele conseguia puxar desse repositório aqui. Senão, eu teria que deixar uma máquina ligada lá o tempo inteiro, e eu ia pagar por essa máquina ligada. Ok? A gente, para fazer o processamento de Big Data, uma das atividades típicas que a gente tem é o Apache. Apache Spark é uma tecnologia amplamente utilizada para fazer esses processamentos. E quando você quer rodar na nuvem o Spark, o EMR ele é essa plataforma que faz. Então, ele é capaz de criar e gerenciar esse cluster para a gente. Lá no Gama, né, na matéria de PSPD, o pessoal faz matéria de sistemas distribuídos, tá? Eles fazem, um dos trabalhos que tem é subir um cluster Spark na infraestrutura local. É muito dispendioso essa tarefa, dá um trabalho muito grande para você conseguir subir essa infraestrutura. Na nuvem, você tem essa alternativa que a AWS já te entrega um cluster Spark configurado, caso você queira já deixar em torno da AWS para fazer essa gerência. Dentro do EMR, quando a gente sobe um Spark, a gente tem diferentes formas de rodar uma tarefa no Spark. Tipicamente, a gente gosta de rodar em notebooks, né? Quem já usou aí Jupyter sabe o que eu estou falando. E o MR Studio ele é essa interface que a gente abre na nuvem e consegue subir um notebook e rodar os dados que estão dentro de um notebook. Existem outras formas de rodar na tarefa, mas no nosso caso a gente decidiu rodar tarefas que estavam no notebook, e com isso a gente precisava utilizar esse serviço que é o Studio. Ok? O Glue e o Athena foi utilizado para alguns processamentos laterais feitos na AWS. Eles são as tarefas de banco, é o banco de dados da AWS. Eles dão um banco, ele é bem otimizado, também é bem caro, e eles conseguem fazer algumas análises de consultas de SQL que foram necessários para alguns projetos, ok? E a nossa ideia é que esses serviços eles são selecionados sempre com a base da premissa de ser uma infraestrutura serverless. A infraestrutura serverless, a ideia é que ela seja computação sem servidor. É lógico que não estou falando que não existe servidor para rodar, é lógico que vai ter um servidor. Só que esse servidor ele vai ser um servidor que não é gerenciado por você. Então, quando você quer, bora lá, eu quero subir um cluster Spark. Então, você tem a sua máquina, você cria uma máquina, coloca na máquina, coloca o serviço. Você é responsável por atualizar o sistema operacional, colocar as atualizações de segurança, manter ele propriamente configurado, e aí você vai ter um serviço rodando. Só que, nesse caso, se você cria uma máquina virtual, você é responsável pelo serviço e pela infraestrutura. O serviço serverless, a ideia é que você não seja responsável pela infraestrutura. A AWS vai fazer essa configuração para você. Claro que vai te cobrar também por causa disso, né? Alguns serviços podem sair mais baratos quando você roda, mas é bem comum você conseguir economizar, principalmente no nosso caso, em que a gente não precisava deixar máquinas ligadas. Eu tinha uma máquina que ficava lá desligada durante um mês, e aí eu precisava fazer um processamento. Eu ligava todas as máquinas e ia. Com a máquina desligada, a gente é cobrado também o disco, o espaço dele. E, nesse caso aqui, se a gente deixa tudo dentro do S3, o S3 ele não é muito mais barato. Primeiro que ele só vai ter as informações que precisa, não vai ter as informações do sistema operacional. Então, existe um certo trade-off aí de custos, ok? Pode ser mais barato, pode ser mais caro, rodar um serviço que é completamente gerenciado. Então, o S3 ele é o serviço serverless de armazenamento. Por quê? Porque você não sabe onde é o servidor que ele está. Então, você coloca um arquivo e você não é responsável pelo disco. Qual é o sistema de arquivos que está salvo o seu arquivo? Você não sabe. Eles vão organizar isso para você. E eles também vão fazer o backup. Então, eles têm lá uma resiliência que eles falam, né, 99,999% de resiliência, etc. Então, essas arquiteturas serverless, elas são as arquiteturas que ficam... A ideia é, coloque
para o provedor da nuvem a responsabilidade de fazer o armazenamento, a gerência do seu servidor. E todos esses serviços, o MR Studio, o MR, eu posso criar minha máquina. Eu crio lá as máquinas que eu vou rodar e gerencio elas. E eu coloco para o MR ligar e desligar essas máquinas. E você vai ser responsável por essas máquinas. A gente utilizou a arquitetura serverless dele. O AWS Batch, mesma coisa. Você pode criar as máquinas virtuais para você fazer. A gente fez a arquitetura serverless dele. Então, todas as nossas opções de serviços e escolhas foram pensando nessa arquitetura serverless, porque a gente tinha demandas esporádicas. A gente não queria manter uma infraestrutura, uma máquina na nuvem rodando. E facilita também a manutenção. A gente consegue fazer um acesso automatizado mais eficiente na nuvem quando a gente faz. Mas, como eu falei, a gente tinha a obrigação, né, praticamente, de isolar, colaborar com os outros serviços da AWS. Os outros projetos do Ibict. Então, o que a gente fez? A gente tinha a liberdade de fazer isso no edital, de gastar. A gente fazia uma prévia, né, mas a promessa deles é: vocês podem gastar esses créditos como vocês quiserem. O Ruben, né, que já foi citado aqui, ele era bem enfático quanto a isso. Ele queria que a gente testasse, conhecesse novos serviços. Tanto que o MR não era o que a gente estava prevendo no inicial, mas ele foi o que ficou melhor para a gente. Então, faz muito sentido eles terem essa abordagem. Para organizar e para isolar, a gente precisava criar uma organização dentro da nuvem. Quando você tem uma conta da AWS, você pode ter usuários dentro deles, mas você também pode incluir outras contas da AWS. E isso é uma ótima forma de você isolar o ambiente, de forma que um projeto não interfira no outro. Um projeto não vai ter visão. Você pode, obviamente, compartilhar recursos entre diferentes contas, mas, por padrão, os dados são isolados. Então, para fazer isso, cada um desses projetos teve uma diferente conta que foi criada aqui, inclusive para um projeto de iniciação científica minha do ano passado. Eu criei uma conta lá para rodar um pouquinho para os meus alunos utilizarem esse processamento. E o Laguna Cloud, ele era conta master, ele era, inclusive, quem era responsável por fazer tudo. Aqui embaixo, não vou entrar em muitos detalhes sobre como foi esse processamento, porque, em caso de computação em nuvem, não eram coisas muito interessantes. Pessoal, eles queriam fazer processamento, eles queriam máquinas virtuais, basicamente. Então, esses projetos aqui, a gente basicamente criou máquinas virtuais para eles, EC2. Aqui não. Aqui a gente já, como era um projeto de computação em nuvem, a gente já usou outras coisas interessantes. A gente usou muita função Lambda e um banco de dados RDS. O Lambda ela é uma função de computação serverless. Você roda uma função que você não sabe onde ele roda. Apesar da gente ser uma arquitetura serverless no Laguna, o Lambda ele tem uma restrição de processamento de 15 minutos, e a gente faz processamento de Big Data que tinha uma demanda maior. Para o nosso caso, o Spark fazia mais sentido, mas o Lambda é uma alternativa para processamento na nuvem, quem quiser fazer. É bem conhecido também, mas a gente não vai entrar, então, nesses detalhes desses projetos aqui, que o nosso foco aqui é realmente o Laguna. Ok? Então, como é que ficou organizado? Como é que a gente fazia esse processamento? Existe um bucket S3 do Laguna, lá na Europa. Esse bucket S3 é onde a OpenAlex anuncia: olha, está disponível uma nova versão. Aí passa um tempo que não é fixo, às vezes 2 meses, às vezes 1 mês, e eles lançam: olha, lancei uma versão nova da OpenAlex. Só que esses updates eles não são incrementais. Ele não fala: olha, na minha versão antiga eu adicionei tais dados. São 200 gigas, que estão lá compactados em diversos arquivos, que aí vai sair 203 gigas que estão compactados em vários arquivos. E os arquivos mudam completamente fora de ordem. Então, na documentação da OpenAlex, eles têm uma documentação sobre como você faz isso para carregar em um banco de dados. A OpenAlex ela consegue, sim, ser toda processada em um banco de dados. Na prática, o pessoal do Ibict tentou fazer isso e não conseguiu. Porque está desatualizado, porque tem que modar. Enfim, o pessoal lá do banco de dados tinha uns argumentos lá que eles não conseguiam fazer. E quem conseguiu fazer isso uma vez, logo em seguida veio o segundo problema. Lançou uma nova versão da AWS. E agora, da OpenAlex. O que precisava fazer? Apagar o banco de dados e montar o banco de dados todo de novo. Então, essa abordagem de carregar no banco de dados estava péssima. A gente não conseguia fazer updates incrementais, não conseguia manter o ritmo de atualização que a gente queria. Então, o que a gente fez?
a gente criou, através desse serviço AWS Batch, que eu lanço jobs na nuvem para rodar. Qual que era o primeiro job que eu fazia? Faça uma cópia local da OpenAlex. Então, ele pegava esses containers, né, como eu falei, essas tarefas elas rodam dentro de containers. O AWS Batch puxava esses containers e copiava esses dados para um bucket na nossa conta do Laguna Cloud. Essa aqui é a conta da OpenAlex. Então, a gente criava uma cópia local, uma cópia idêntica da deles. Beleza, agora eu posso escrever, posso fazer outros processamentos. Qual que é a primeira coisa que eu fazia? Tinha que tirar aqueles campos que eu falei para vocês. Então, a gente, depois de fazer o clone, a gente fazia o pré-processamento dele também e rodava um segundo batch. E aí a gente tirava os campos e criava essa nossa segunda versão da versão Lite da OpenAlex. Essa versão Lite da OpenAlex, então, eu rodava um cluster Spark. Subia o cluster Spark, que eu tinha um notebook, e eu podia carregava os dados da OpenAlex e fazia diferentes tipos de processamento. Eram centenas de processamentos. Eu vou mostrar alguns processamentos que a gente achou mais interessante aqui, vou mostrar para vocês quais são esses processamentos que a gente fez. Ok? Então, esse cluster ele tinha 400 vCPUs, mais ou menos, né, processando por vez aí de 300 a 400 gigabytes de dados compactados. E aí esses resultados eles eram salvos no S3 novamente, quando a gente fazia. Algumas análises, alguns pesquisadores não fizeram com o Cluster Spark, eles resolveram fazer com SQL direto. Quando você não carregava a OpenAlex inteira, era bem rápido você fazer esse processamento. Então, eles preferiram carregar direto aqui no Athena. Okay? Então, a gente manteve essa estrutura. E esses são, digamos, os serviços principais que a gente tem. AWS Batch para rodar jobs, MR para subir um cluster Spark, Athena, que era o nosso banco de dados, SR para salvar os nossos containers e S3, que é o nosso serviço de armazenamento. Okay? Esses são os serviços-chave da AWS que foram importantes para o nosso projeto. Então, o que a gente queria? Aqui é essa visão do MR Studio. Okay? Isso aqui é um print, né? Basicamente um notebook Jupyter, que está rodando. A gente tem aqui vários notebooks que a gente fez. Qual que é o primeiro processamento que a gente queria fazer? A nossa prova de conceito. A gente tem autor que publicou num periódico e você tem essas citações. Autor que publicou no periódico e você tem essas citações. Essa base era enorme. Então, qual que foi a primeira ideia que a gente teve para ter certeza que a gente conseguia processar a OpenAlex inteira? Na OpenAlex, a gente só tem os dados de autor-citação, autor-citação, autor-citação. Vamos agregar essa informação. Vamos fazer análise por periódicos. Ou seja, o autor publicou nesse evento, publicou nesse journal. Esse autor publicou nesse journal. Esse autor publicou nesse journal. Vamos pegar essas citações e fazer análise através dos periódicos, não através dos autores. Essa é uma abordagem que tinha... Para o pessoal da ciência da informação, eles queriam fazer isso por N motivos deles lá, para a gente ver os impactos. Eu vou mostrar alguns casos interessantes que a gente teve aqui. Mas, computacionalmente, é interessante, porque isso mostra que eu estou pegando toda a base, fazendo um pré-processamento, agregando dados, e não tem uma tarefa que ia ser muito mais difícil do que essa. O resto seria recortes dessa tarefa. Então, bora fazer esse primeiro processamento na infraestrutura. Eles já queriam, antes do Laguna Cloud, a gente já queria fazer isso. E não conseguia fazer na infraestrutura local. Esse negócio nunca funcionou, só funcionou quando a gente subiu para a nuvem e tirou esses campos, tá? Que não eram necessários. A primeira tentativa a gente tentou, antes do projeto acabar, a gente tentou de novo rodar o projeto sem tirar os campos. E não funciona, a gente precisava tirar aqueles campos. Até hoje eu estou encucado com isso, o que aconteceu, por que estava restrito desse jeito. Mas, enfim, então o que a gente fez? O que esse notebook está fazendo? Ao invés de falar quantas vezes um autor foi citado, eu estou falando quantas vezes um periódico citou outro periódico. E, com isso, eu consegui criar uma análise, e aí eles conseguiram, então, eu entreguei para os cientistas da informação, pela primeira vez, poder suficiente para eles fazerem análises que podem ser mais interessantes. E aí eles enlouqueceram. Eles começaram a, não, vamos fazer. Aí eles, toda semana, alguém tinha uma ideia maluca de como é que eu tinha que fazer. Não, agora a gente tem que ver os periódicos de medicina. Agora tem que ser da Universidade da Flórida, que o cara lá é meu amigo, a gente tem uma boa... Enfim,
Ao longo do projeto, toda vez aparecia alguém com alguma ideia que tinha que fazer um negócio interessante. Por enquanto, no início eu falei, olha, deixa eu processar todo mundo. Quando eu conseguir fazer todo mundo, a gente vai fazendo esses recortes que são interessantes. Ok? Então, esse aqui foi quando a gente falou, ok, dezembro de 2023 foi quando a gente falou, conseguimos, temos essa base criada, a gente consegue fazer essas citações. Qual que é um outro detalhe que eu falei para vocês? E os updates? Beleza, eu fiz esse processamento em dezembro. Janeiro saiu uma versão nova. Fevereiro saiu outra. Em dezembro saiu outra. Eu precisava destruir os meus, meu banco de dados e tal. Mas o que a gente fez aqui? Nessa arquitetura, eu criei todas as tarefas. Vocês entenderam que essas tarefas estavam todas automatizadas. Então, eu tenho um script que vai rodar um job. Esse job, quando terminar, vai disparar outros jobs. Assim, algumas centenas de milhares de jobs. Então, o que eu fiz? Toda vez que esse script ia rodar, esse script inicial, ele criava o que a gente chamou de snapshot da OpenAlex. A OpenAlex do dia tal, ela tinha essa configuração, e eu fazia os processamentos para ele. Aí, aí o pessoal virou de, olha, saiu uma versão nova da OpenAlex, vamos fazer análise com os dados mais atuais. Se eu não tivesse programado nada, eu teria que parar, montar todo o ambiente, montar um cluster Spark novo, se fosse uma infraestrutura local. Nesse caso aqui, o pessoal me falava assim, olha, isso aqui precisa fazer um novo. Eu chegava lá antes da aula, digitava um comando no terminal, fechava, e aí depois eu via no console. Quando esse negócio terminasse, estava tudo já pré-processado da OpenAlex. Aí eles falavam lá, acabou o processamento, os seus dados estão no snapshot de hoje. Aí tinha lá, todos os snapshots têm um dia. Então, isso foi algo muito importante. A gente deixou essas tarefas muito automatizadas, porque a gente não conseguia, não tem outra solução de updates incrementais. Quem tenta usar as outras abordagens, se for seguir a documentação da OpenAlex para você fazer o processamento deles, você não, quando sair uma versão nova, você tem que destruir e refazer tudo. Então, a nossa infraestrutura ela era automatizada. É por isso que a gente usa as arquiteturas serverless. Porque aí eu não precisava criar as máquinas. Se eu precisasse, fosse fazer isso num outro serviço, eu teria que pré-configurar todo o ambiente. Mas todo o projeto ele foi pensado nisso, para que, quando saísse uma versão nova, literalmente, era eu digitar um comando na minha máquina, no meu notebook, eles paravam lá na nuvem, eu ia dormir, eu ia trabalhar, e uma hora esse negócio ia estar pronto e todo esse processamento ia ser feito novamente. Ok? Essa que foi a nossa filosofia por trás disso. Mas... e o custo disso, professor? É caro? Esse aqui foi o pico, tá bom? A gente teve um processamento muito grande e a gente, para testar o ambiente, a gente precisou fazer vários e vários testes. Então, no mês que a gente gastou mais dinheiro, a gente gastou $2.500 na nuvem, ok? Dá para ver aqui, que boa parte desse dinheiro era para instâncias EC2. Essas instâncias EC2 são máquinas virtuais na nuvem. Basicamente, isso aqui era o que os projetos laterais que eu falei para vocês estão consumindo. Aqui, esse em vermelho, é o EMR, Elastic Map Reduce. É o nosso serviço de processamento na nuvem. Então, esse aqui foi o nosso pico, ok? O S3 olha para armazenamento, serviços adicionais, RDS, que é um negócio bem caro que eles tinham. Aquelas ideias, tanto vocês veem aqui que a parte de containers mesmo, para armazenar containers, é extremamente barato. Mal dá para ver ele aqui nos gráficos. Tá? Então, esses aqui são mais ou menos para vocês terem ideia de o quanto que custa para fazer esse processamento. Lógico que para uma pessoa só é um custo muito caro, mas para uma instituição que tem que... A gente está falando aqui, eu criei 400 CPUs virtuais para fazer o processamento. Se você for comprar 400 CPUs, vai sair um pouquinho mais que $2.500, né? Então, o que a gente fez? A gente fez essa integração de dados entre as fontes abertas. A gente fez várias análises de revistas científicas, vou mostrar os serviços. A gente fez uma análise sobre pagamentos, que os cientistas eles tinham vontade disso. Eles não queriam, assim, com essa base de dados, dessa fonte de citações, eles querem ver, e quem que está pagando para publicar? Qual é o comportamento de quem não paga para publicar? São análises interessantes, e a gente acha que é algo ruim, mas geralmente o pagar ele é muito bom, ele deixa o dado aberto. Então, isso é uma grande discussão. A minha área era criar computação em nuvem aqui mesmo, eu deixava para eles ficarem fazendo essas discussões de ciência da informação. Ok?
E a gente também fez um sistema de recomendação a gente fez uma modelagem de detecção de más práticas científicas. Eu vou mostrar esse gráfico que aconteceu para vocês. E a gente também criou um sistema de recomendações de revistas. Tá? Uma das coisas, né, a gente queria mostrar os critérios de produção. Então, o antigo Qualis, né, ele tinha periódicos que eles têm certa qualidade. Então, a gente, professor, a gente quer publicar, a gente é cobrado para publicar em boas... por exemplo, se eu não tiver um periódico de alta qualidade, eu não consigo nem ter aluno de mestrado e doutorado. Então, nós somos bastante... Né, boa parte do nosso trabalho é analisado pelos periódicos que a gente vai. E os periódicos de alta qualidade são os periódicos do extrato superior. O maior aqui são os A1s. Então, a gente fez essa análise entre o Qualis e a OpenAlex, quais que tinham, ok? A gente também criou uma rede de citações entre as revistas. Então, com aqueles dados, né, quantas vezes uma revista cita outra, a gente conseguiu mostrar, né, quais são os dados, quais são as revistas e quais são as citações que elas têm. E algo bem interessante que tem no mundo científico é que nós temos, digamos, a gente chama de buracos negros, né, que são as revistas que são muito citadas, elas citam muita gente. Então, a Nature, né, que é a maior zona, ela e o PLOS ONE, que é outra gigante, a Science é a outra. Então, eles são 3 buracos. Se você quiser fazer qualquer tipo de análise, você vai ter milhares de citações, e eles fazem milhares de citações. Então, eles são aqui os grandes periódicos que ficam lá no núcleo. Basicamente, o conhecimento humano fica orbitando em relação a eles, né? E vários outros, a gente tem periódicos, a gente vê os periódicos locais extremamente isolados. Então, são periódicos, por exemplo, esse periódico aqui ele é um periódico muito grande, mas ele existe uma endogenia nele que está falando o seguinte: vocês estão vendo que ele está bem grande aqui, mas está lá na borda, quer dizer que ele tem muito artigo e o pessoal não publica, não cita ele. Isso é um negócio um pouquinho fora da curva. Como é que você tem tanto artigo e as pessoas não te veem? Então, assim, eles veem que é um periódico que tem uma quantidade maior de artigos publicados, mas esses artigos não estão sendo tão relevantes. Porque, se fossem relevantes, ele começava a ser citado e ele ia ser jogado aqui para dentro. Periódicos que têm pouco artigo, é esperado que eles estejam na borda. Então, isso aqui começa... Vendo esse gráfico aqui, a gente consegue ter ideias de periódicos que não estão sendo tão relevantes. Isso a gente não pode acusar de nada, mas uma grande quantidade de dados e poucas citações é considerada uma má prática dos periódicos. Então, a gente criou nessa rede de citações por área do conhecimento também, que ficou um negócio muito legal. A gente vê aqui, por exemplo, as ciências da saúde, eles ficam aqui embaixo, as ciências exatas elas estão aqui dentro. Mas a gente pode ver, por exemplo, na ciência da saúde não tem uma área dentro dela. Mas nas ciências exatas a gente vê que tem esses azuis aqui dentro. Quem que são os azuis? As engenharias. Faz muito sentido isso. Então, para a classificação de áreas de conhecimento, ciências exatas e engenharia é separado, né? Aqui é Instituto de Exatas. FT é Faculdade de Tecnologia e Engenharia. Campus Gama, onde eu trabalho, é FCTE, que é engenharia também. Mas a gente vê que é extremamente conectado, né? Extremamente ligado uma na outra. Elas estão, assim, uma engenharia está uma área dentro das ciências exatas, como era de se esperar. A gente vê que a ciência da saúde está próxima das ciências biológicas aqui, então a gente consegue ver bastante, fazer uma análise bem legal. E a CAPES, o CNPq, ele tem um trabalho muito grande de fazer essa classificação dos periódicos que são produzidos. E a gente queria criar um diretório de revistas, uma abordagem alternativa. Vamos puxar os dados que estão na OpenAlex e deixar esses dados pré-processados, qual é a quantidade que tem em um portal. Então, a gente criou esse diretório de revista. Inicialmente, esses aqui são os dados, né, que a gente consegue fazer o processamento. Isso aqui são indicadores de produção científica. Eu não vou entrar em detalhe, inclusive não é minha área isso aqui, mas os diferentes fatores conhecidos globais de produção científica, a gente conseguiu fazer uma correlação entre os outros. Então, se tem um fator de produção científica que está alto, e está todo mundo alto, quer dizer que é um bom periódico. Se tem algum fator que não está tão alto e os outros estão altos, eles poderiam fazer um tipo de análise. E o que a gente fez? A gente conseguiu rodar esses dados, fazer essa correlação para todos os artigos produzidos pela OpenAlex.
Aqui a gente conseguiu, né? A gente sempre está voltado, obviamente, para a ciência brasileira. O IBICT é responsável por fazer esse tipo de análise, né? Então, toda hora que a gente fazia grandes processamentos da OpenAlex, a gente fazia recortes. Vamos ver para revistas brasileiras e para a realidade nacional, como é que é diferente da internacional. Então, a gente também utilizava, fazia esses indicadores para as revistas nacionais, ok? A gente conseguiu produzir esses diagramas vendo aqui, que eles mostram, né, quais são a quantidade de citações, as fontes de dados que eles obtêm. Uma análise bem interessante que a gente queria fazer é autocitação, que é uma má prática. Que os cientistas eles são avaliados por citações que eles recebem, ok? É uma das primeiras coisas que você vê. Um grande cientista tem muitas citações. Que o pessoal faz, então? Eles, basicamente, sempre querem se citar. Se citar não é um problema, porque, normalmente, um cientista está continuando o seu trabalho, né? O que é um problema? Quando você vai fazer uma revisão de artigo, você fala, olha, eu vejo se seu artigo vai ser publicado ou não, eu recomendo para você para citar um artigo meu. Isso é uma prática que é abolida, né? A gente tem algumas... Todo mundo que quer publicar artigo vai passar por isso, tá? Mas a gente tem várias coisas tentando evitar. O que a gente queria ver? A gente queria ver quais são os periódicos que se citam. Já que a gente fazer essa análise por autor, faz sentido. Mas e a análise dos próprios periódicos? Veja bem, gente, um periódico se citar não é problema. O PLOS ONE, ele se cita demais. Por quê? Porque ele é enorme. Então, os trabalhos, que são enormes, normalmente eles vão citar outros trabalhos. Como lá é o que mais publica, naturalmente ele vai se citar. Qual que é a análise que a gente tem que fazer? A quantidade de citações que o periódico recebe em relação a ele mesmo. Então, a gente vê que periódicos, pela quantidade, esse aqui é o fator que eles têm, né? O H-index é a quantidade de citações que eles têm. Quantas vezes esse periódico se cita em relação às totais que a gente tem? Por quê? Que começam a aparecer esses caras aqui completamente fora da curva, que a gente vê, né, que a tendência dos periódicos, à medida que eles vão ficando maiores, vão ficando populares, etc., eles continuam se citando, não é um problema. Muitas vezes eu estou continuando o meu trabalho. Eu fiz a versão 2 de um trabalho que eu fiz agora. Eu vou ter que citar meu trabalho anterior. Então, é uma autocitação extremamente válida. O problema é quando só você se cita. Então, vocês veem que está completamente fora da curva. Tem alguns periódicos que começaram a crescer na quantidade de citações que eles têm e só eles estão se citando. Então, há indícios de má prática em relação a isso. A gente não pode acusar ninguém de se existe má prática ou não. Isso aí é fadado a ganhar um monte de processo, a gente não estava a fim de fazer isso. Mas a gente pode publicar quais são os periódicos que têm uma quantidade muito fora da curva de autocitações, que são esses pontinhos que a gente encontrou aqui. Se existe algum motivo para fazer isso, às vezes pode ter outra explicação para isso. A gente só fez análise de quantas vezes um periódico se citou. Existem alguns pontinhos que são fora da curva que valem análises. Então, com isso, a gente conseguiu criar esse portal. Como a CAPES ela tem um trabalho que é extremamente humano envolvido, são cientistas que fazem, eles decidem quais são os periódicos de alta. Você junta várias pessoas da área e eles têm que fazer uma classificação de periódicos, quais são os periódicos relevantes ou não, fazendo várias análises. E aí um periódico pode subir, um periódico pode cair. Tem questões políticas, algumas áreas reclamam, né? Olha, esse periódico é minúsculo e tem uma classificação enorme. Que a gente fez, então? A gente criou um portal de classificação com atividades 100% automáticas. Não existia interação humana nisso. A CNPq gasta muito tempo para fazer. O que a gente queria fazer é publicar, né, qual é o artigo, qual é o trabalho que você tem, a área de conhecimento que ele faz parte, a quantidade de artigos e a quantidade de citações que eles tinham. Aquelas informações que eu falei para você, né, que a gente conseguia processar com o Laguna Cloud, a gente criou um portal de periódicos que está aberto, está disponível agora lá no IBICT. Esse portal ele não existia antes, era restrito ao CNPq.
Outra coisa que interessante que a gente fez foi utilizar um pouquinho de inteligência artificial para recomendações. Então, o Contextos, ele foi um projeto, né, como podem ver, dentro do Laguna, em que ele treinava, ele pegava esse Laguna Cloud, essa base processada, e ele utilizava algoritmos de inteligência artificial dentro dele, para de forma que o autor, eu quero publicar um artigo. Qual que é a ideia? Você copia, cola aqui o resumo do seu artigo. Olha, o que o seu trabalho faz? O meu trabalho faz isso. E aí ele vai buscar e listar, olha, com essas palavras eu recomendo essas áreas e esses artigos. Então foi bem legal. Eu peguei os meus artigos, coloquei aqui, ele sempre a gente fez toda uma análise complexa, mas a gente pegava artigos que já foram publicados e fazia uma análise de enquanto demorava para aparecer aonde ele foi publicado nesse sistema de recomendações. Então isso foi um dos serviços que foram feitos. As publicações, gente, a gente teve dezenas de publicações. O Laguna Cloud, ele foi isso. Como vocês posso falar? Ele criou uma base de dados que foi processada. Então, toda hora alguém me pedia, olha, faz esse query. Depois eles até aprenderam a fazer essas queries automáticas. E faz essa análise aqui, ó. Eu preciso do periódico tal, eu preciso fazer uma análise de saúde, eu preciso fazer uma análise de periódicos de medicina. Esse periódico de medicina, por exemplo, a gente fez uma análise neles porque teve uma denúncia de autocitação entre três. Saiu lá um complô. Três editores falavam para você sempre fazer citação para um outro, para artigos de outro editor. Então, a gente viu que tinha um loop muito forte nele, e a gente conseguiu fazer esse tipo de análise. Então, saiu aqui esse monte de artigos, não consigo entrar em detalhes sobre cada um deles, que tiveram suporte, ok? Muitos eu estou aqui como etol, só alguns. Esse aqui foi meu trabalho de iniciação científica. A gente teve, né, conversando com várias e várias agências, entramos. Outros setores de pesquisa tiveram órgãos de pesquisa, o INPI é um que estava interessado também em utilizar essas estruturas para fazer o processamento, o de propriedade intelectual, né, de patentes. Então, a gente conseguiu, tivemos uma ampla colaboração. No total, a gente teve 23 artigos que foram produzidos com o suporte do Laguna Cloud, ok? A gente fez essa criação desse lago de dados, a gente criou esse ambiente com várias fontes de informações para fazer o processamento na nuvem. E o mais interessante, o projeto acabou e a gente está agora tentando rodar isso na infraestrutura local. Não conseguimos ainda, a gente está precisando da nuvem. Quando eu subo o cluster Spark lá com a configuração que a gente tem no ambiente, sempre cai uma rede, sempre cai um cluster, ele não consegue fazer o processamento que a gente fazia na nuvem. Aí, enfim, é chato. Eu agora estou gastando espaço, minha pesquisa de tempo para descobrir por que a gente ainda não conseguiu reproduzir esses dados na infraestrutura local. Enfim, a AWS está bem feliz com isso, né? Estão doidos para a gente ser cliente. Com certeza, quando tiver o outro projeto, a gente vai submeter, né? Então é isso, gente. Obrigado. Dúvidas? Para falar aqui, né? Eu posso repetir. É mais fácil, né? Pergunta dele os dados que a gente processa, se tem como se perder na nuvem. O S3 tem uma característica de resiliência. Então, o backup é tudo em função deles. A AWS faz. Historicamente, existem casos extremamente pontuais de perdas de dados que teve nele. Mas a ideia esses servidores estão em serviços especializados, tem réplicas desses dados, réplicas entre regiões, se você quiser pagar para você ter. Se uma região está fora, você consegue acessar os dados em outra região. Basicamente, cara, esses dados na nuvem estão muito mais seguros do que no seu computador. Não tenha dúvida disso.
Tá. Tá. A pergunta dele é em relação a réplica dos dados. Eu falei de vários serviços da nuvem, e a pergunta dele é, mas se você tem esses dados num banco de dados, você tem esses dados num S3, você tem uma cópia local, esses dados não estão duplicados e está saindo mais caro em relação a isso? A ideia é que não, porque eles não estão salvos do mesmo formato, eles estão estritamente o que eu preciso para fazer o processamento. Como assim? No S3 é a base toda. Então, se eu vou salvar a base toda, eu quero deixá-la lá e ela está compactada em arquivos zip, que se eu baixar, eu baixei eles para minha, antes de desligar o projeto, lógico, eu baixei todo mundo para minha máquina. Mas eu tenho lá uns 4, 5 terabytes de dados salvos que hoje estão na minha máquina. Só que quando eu vou carregar esses dados para o Spark, eu carrego eles para a memória, não carrego eles de forma permanente. E quando o Spark faz o processamento, ele salva os dados de volta no S3 como resultado compactado, e o Spark apaga. A máquina vai embora, eu não tenho mais acesso a ela. Então, esses dados, que, assim, apesar de estarem duplicados, eles estão duplicados na memória durante o processamento. E a gente não utilizou, agora a gente precisou descer para uma infraestrutura local, mas a gente não tinha essa infraestrutura local para subir os dados estavam só na nuvem. Então, a base é o S3. A ideia é que todos os serviços, eles puxavam as partes, nem sempre era tudo, às vezes era só as partes que eles precisavam. Para o banco de dados Athena era assim, ele escolhia o Spark, ele fazia um processamento, e o Athena ele puxava dados processados do Spark, não eram dados brutos. Então, a gente não tinha dados duplicados. A gente tinha dados na quantidade que eles precisavam estar espalhados entre os serviços. Ah, sim. Os snapshots, né? Sim, aí nesse caso a gente resolveu pagar o S3 não estava ficando caro. A gente falou, olha, eu vou ficar fazendo snapshot aqui, deixar a versão antiga, mas como a gente tinha artigos publicados que usaram aqueles dados, era importante a gente deixar aqueles dados daquele jeito que estavam. Mas, nesse caso, sim, a gente tinha um novo snapshot que estava organizado por data. E aí, sim, no S3 esses dados podiam estar duplicados em relação a datas novas. Mas, de qualquer forma, se os dados antigos não tiverem, a gente podia pagar. Nunca foi relevante. O dinheiro estava em outro... No gráfico de custos, acho que ficou claro, né, que o S3 não era o nosso problema. Então, a gente realmente pagou por essa duplicação. Tem razão. Aqui e depois lá atrás. Diga. O algoritmo olha, o Apache Spark ele usa um MapReduce para obter os dados. E a gente usava o PySpark, mas a nossa ideia era para justamente ter para fazer a redução e filtragem de dados mesmo. Então, eu tinha tantos periódicos, eu colocava citações nele. No caso, a base dele é um MapReduce. Nada. Lá atrás. A pergunta dele, desculpa, eu não sei se eu repeti essa pergunta, né, para a gravação. A pergunta dele era qual algoritmo matemático foi utilizado para fazer esse cálculo. Correto. Entendi. A pergunta dele era em relação à inteligência artificial. Hoje se fala muito, né, sobre a inteligência artificial, produção de artigos baseados em inteligência artificial. Eu acredito que você esteja falando no sentido da a IA escrevendo o artigo, né, não sendo suporte para o artigo. E as alucinações da IA que faz e ela se autoalimentando, né? Essa é uma pergunta muito difícil, é um tema extremamente complexo. Existe já, a gente está fazendo, primeira coisa é pegar a declaração dos autores sobre o uso de inteligência artificial. Essa é uma prática que quem não fez vai ter que fazer.
A inteligência artificial ela não é proibida, na minha opinião. Ela deve ser utilizada. Eu estou extremamente produtivo com a inteligência artificial. Por quê? Porque eu não falo inglês. Então, muitas vezes eu escrevi uma frase e aí eu falo, cara, mas essa frase é extremamente rala. Eu sei falar português muito bem, mas inglês não vai. Aí eu coloco lá o Grammarly, um dos melhores serviços que tem para você fazer isso, e na hora que você coloca lá, falou, não, agora isso aqui está com cara boa. Né? Então, o uso certo da inteligência artificial é o mais importante. Então, a primeira coisa que todo periódico tem que fazer, os autores têm que declarar o uso de inteligência artificial. Isso é obrigatório, não dá mais para ser aceito e publicar. Quem não está fazendo isso vai ficar para trás, porque vai ter um monte de alucinações, como você falou. Os artigos da inteligência artificial são vazios, e eles vão tentar abater no mesmo assunto. Então, eles sempre têm uma tendência a fazer a repetição. Então, os artigos, esses ciclos, essas fases, a gente vai ter artigos que vão citar demais. Então, nesses gráficos que eu mostrei aqui para vocês, grafos que eu mostrei para vocês, de autocitações, a gente vai começar a ter ciclos extremamente fortes dentro deles que não vão fazer parte. Então, nessa figura aqui, por exemplo, se eu pegar um monte de periódico que fazem autocitações, e para não ficar suspeito eu espalho entre 3 ou 4, você vai ver essas bolinhas ficando grande aqui na lateral e com várias citações entre elas. Poucas citações de fora e grandes ciclos lá. Então, essa, por exemplo, se a gente tiver... Mas aí eu estou falando de casos absurdos, né, de periódicos baseados em inteligência artificial que fazem as próprias citações. Mas se a gente tentar fazer esse tipo de experimento, a gente vai conseguir começar a ter esse tipo de tendência aqui. Porque os humanos especialistas mesmo, pega um assunto que você domina muito e pergunta para a IA. Você sabe onde ela está errando. Então, é algo bastante interessante. É um tema extremamente complexo. Mas a IA veio para ficar. A gente tem que conseguir trabalhar com ela. Mais alguma dúvida, pessoal? Diga. A pergunta dele é como é que surgem, né, as análises, como é que surgem as demandas das análises que saíram. Isso aí é basicamente 100% os cientistas de dados. O IBICT ele tem um monte de bolsista, um monte de projeto, um monte de gente fazendo, e todo mundo estava querendo usar o OpenAlex. Então, uma hora, eles tinham lá o jeito de tentavam fazer, e basicamente ficou. Quando eles não conseguiam fazer, eles falavam comigo. Aí a gente ia lá e fazia. Foi mais ou menos dessa forma, porque não dava para eu fazer, né, ficar em função de todo mundo. Mas ficou lá conhecido, eles já sabiam como é que era o projeto. E isso ia de cada um. Cada professor, cada projeto, cada bolsista tinha as diferentes tendências. E quando eles não conseguiam fazer esse tipo de processamento, eles falavam comigo. Então, o Dark lá, que precisava de máquinas, né? Eles passavam 2 meses para fazer o processamento e não conseguiam fazer na estrutura local do IBICT. Aí, quando começava a bater isso aí, eles falavam, vamos lá subir para o Laguna Cloud, então, esse projeto. Aí a gente sentava, subia, via a estrutura que precisava, política, dados, orçamento, e foi basicamente isso. Mas cada caso é um caso, demanda dos cientistas. A gente eles têm muitos e muitos bolsistas ativos, não vou nem chutar um número aqui, mas são na ordem de milhares. Nem todo mundo conhecia a gente, lógico. Mas era pela demanda dos próprios cientistas da informação. Configurações que nós usamos na instância EC2. Os projetos que usavam a instância EC2, normalmente eles queriam memória. Então, eram máquinas de 64 CPUs, 128 GB de memória RAM. O Laguna Cloud ele é serverless, então a gente não tinha instâncias para configurar. Então, não existia memória nem configuração neles. Lá atrás tinha mais uma pergunta? Entendi. A pergunta dele em relação a como o aluno da UNB, né, pode participar e se incentivar a trabalhar em projetos como esse, como pode se integrar.
O conhecimento, a ciência de dados, ela não tem, eu não sei falar pelo Instituto de Exatas, mas eu sei que lá no Gama a gente não tem matérias específicas de ciência de dados. Mas tem não, né? Os alunos estão ali confirmando para mim. Obrigado. Mas, assim, a ideia da UNB não é se preparar para a última realidade que tem no mercado. É preparar as bases que vocês precisam para quando essas novidades surgirem, vocês estarem prontos para elas. Então, é esperado que os alunos se envolvam em projetos. Eu tive um projeto que falei, num projeto de PIBIC. Então, PIBIC e PIBIT é a base para vocês conseguirem introduzir, né? A ideia é explicar a introdução da ciência, projetos de iniciação científica para vocês. Essa é a melhor forma que vocês têm. A gente tem os projetos, né, o AWS Educate, que é o AWS Academy, que são cursos gratuitos da AWS, que eles têm acesso, então a gente pode criar contas para vocês. Aí coloca lá ele pode ser feito online, mas normalmente eu tenho acesso a eles, mas eu não quero ensinar usando a plataforma da AWS. Então eu coloco lá o curso para os alunos, tem vídeos que eles podem utilizar. Tem a parte da AWS da ciência de dados. E para quem quer trabalhar com ciência de dados, é o que você falou. Comece estudando computação em nuvem, porque lá na frente você não vai conseguir chegar muito. Então, estatística, análise estatística é extremamente importante, base matemática muito boa, e computação em nuvem. Quando elas casam, você tem uma ciência de dados. Ela está muito limitada pelo Big Data, né? Quando você quer fazer uma análise interessante, você tem que ver como é que faz essa análise para muitos dados. Bom dia, querido, tudo bom? Aham. Tá. A pergunta dele em relação à disponibilidade, né? Ele citou um evento recente da AWS que teve uma disponibilidade. E eu vou te falar que esse evento que você está falando foi a primeira vez que eu entrei no console da AWS e não consegui fazer o que eu precisava. Eu trabalho com a AWS desde 2020 e eu abri um ticket lá, inclusive. Eu falei, eu tenho o print. O que meu console está todo on? Vocês erraram a permissão do meu usuário aí, gente. Conserta isso aí. Aí, no dia seguinte, estava tudo ligado. Eu falei, foi aquele evento, pode desligar aí, cancela esse ticket. Foi a primeira vez que eu não consegui utilizar a AWS quando eu precisava, foi nesse grande evento que teve. Fora isso, eu estou no UNB, você conhece o Moj, né? Você sabe a disponibilidade que tem, a gente está ligando, a gente tem um botzinho que avisa quando o Moj está fora do ar. É incomparável a qualidade do cloud quanto à infraestrutura local, especialmente na infraestrutura pública que a gente tem, o tanto de luz que cabe. A máquina que fica ligado, ela cai com uma frequência assim, semanal aqui na UNB. A nuvem caiu uma vez nos 5 anos. Na minha experiência, foi isso. Diga, querido. A pergunta dele é por que eu estou tentando replicar a infraestrutura local. Porque acabou o dinheiro, cara, acabou o projeto. Eu estou esperando os caras abrirem lá o projeto para eu ter crédito e subir na nuvem lá, mas agora eu teria que ir alguém para pagar $2.500 e os órgãos públicos não podem gastar dinheiro numa nuvem desse jeito que eles querem. Então tem que ter um edital do CNPq para terem créditos, para a gente acessar os créditos da nuvem. Ficaria mais barato tentar fazer na nuvem do que no local. Só que eles têm a máquina para outros projetos. A ideia é que eles compraram as máquinas no local já. Para outras coisas por N motivos. O ideal da nuvem não é também ser 100% na nuvem. Nosso projeto ele teve esse viés, mas no longo prazo as empresas elas tentam fazer arquiteturas híbridas. Processa no local, quando ficar grande, joga para a nuvem. E o nosso caso os créditos acabaram, a gente está precisando agora fazer no local. É por isso que a gente está tentando. Mas sim, sai mais caro, só que se você pensar no longo prazo, eu também não tinha, eu fiz isso aqui, mostrei para vocês que eu estava gastando $2.500 por mês quando eu precisava. Agora, se eu sempre precisasse fazer isso, se eu tivesse em 6 anos rodando $2.500 por mês, aí eu já tinha orçamento suficiente para comprar uma estrutura local. Então, tem que fazer uma análise bem, não dá para... A AWS vai sempre falar que você tem que jogar lá tudo que você precisa, que lá é muito mais confiável. Sim, mas isso, no longo prazo, em anos, isso pode sair mais caro. Sim.
Mais alguma dúvida? Diga, querida. Assim, parceria com a AWS, 100% viável. Seria possível a gente fazer, a gente tem contatos, eu tenho WhatsApp, falo com 3 ou 4 caras lá dentro, não dá para patrocinar 100% os resultados da AWS, eles já falaram que a gente poderia colocar os resultados, só que parece que já vai sair um novo projeto, então meio que essas conversas de um novo edital de créditos, então as conversas deles nos patrocinarem por fora já saiu em conta que eles não vão querer patrocinar a gente porque eles querem o edital, que aí eles ganham dinheiro, né, com o edital, não eles patrocinando. Aí meio que a gente parou um pouquinho de conversar esperando esse novo edital. A finalização oficial dele vai ser em dezembro e espera-se um edital para o ano que vem, para que a gente vai participar e voltar a ter essa colaboração. Tranquilo? Muito obrigado, gente.